O sono exerce função fundamental no organismo humano. Além de promover o descanso físico e mental, durante o sono acontecem processos metabólicos responsáveis pelo equilíbrio do corpo. Mas e a alma? Repousa como o corpo durante o sono? Como explica o capítulo sobre a emancipação da alma no Livro dos Espíritos, o espírito jamais interrompe suas atividades. Durante o sono ocorre um afrouxamento dos laços que prendem o corpo, o que permite o desprendimento parcial do espírito, que ganha maior liberdade para comunicar-se com outros espíritos e se transportar para o mundo espiritual. Vida Além da Vida trata hoje da emancipação da alma através do sono. Novamente juntos. O programa Vida Além da Vida conta com o apoio cultural da Livraria Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje, nós vamos, a pedido da nossa irmã Estherzinha, que nos mandou um e-mail, falar sobre sono. O assunto é tão importante e as perguntas são tantas, Maria Esther, que resolvemos fazer 2 programas, Sono e Sonhos, porque você pergunta muita coisa a mim diretamente, mas eu acredito que os nossos companheiros vão satisfazer você durante o quadro Doutrina e Aplicação muito melhor do que eu também. Eu agradeço muito o seu elogio e em nome da equipe também, mas veja bem, eu já sei que você, quando me fala no seu e-mail sobre esses sonhos lindos que você tem com sua mãe, então, isso é uma bênção, querida Estherzinha, porque sonhar com ela desencarnada, com a saudade que você tem dela, e lembrar-se depois, durante o dia, você está sendo aquinhoada pelo mundo espiritual. Isto, você é levada e você está em companhia de sua mãe e mata saudades. Isso é importantíssimo, Esther. Então, não fique em depressão. Sonhe mais, mate a sua saudade, mas continue vivendo. Nem fale que gostaria de ter 75 anos para encontrar-se com ela. Você está encontrando-se todas as noites e tão bem. Então, por que ter pressa de desencarnar? O que você precisa é trabalhar, Estherzinha. Com uma mediunidade destas, você está precisando de trabalho. Procure um centro e vamos trabalhar. Um beijo. Vamos com o nosso quadro Doutrina e Aplicação. Queridos amigos, estamos mais uma vez aqui com o nosso Doutrina e Aplicação, hoje contando com a presença do senhor Neymer Mazotti e Dr. João Cosmiscas. E o tema do nosso programa, da nossa conversa, vai ser o sono. O sono tem sido um dos recursos da humanidade, tem acompanhado a evolução da humanidade, nós sentimos a necessidade dele, mas existem muitas dúvidas, principalmente entre os nossos espectadores, né, que têm nos encaminhado perguntas a respeito, de como a doutrina espírita vê questões ligadas ao sono. E nós vamos hoje começar com o nosso programa falando sobre isso. E a minha primeira arguição é para o Dr. João. Sob o ponto de vista da doutrina espírita, o que é o sono? O que acontece com o nosso corpo, com o nosso espírito? Para onde nós vamos? Como é que fica o nosso corpo depois que nós nos entregamos ao sono? Bom, você me perguntou tudo a respeito quase tudo, sono. não, mas o programa vai continuar, tem muita dúvida aqui. Eu acho que essa pessoa está ávida para saber tudo. Não, tem várias questões, inclusive no nosso centro espírita, nós temos recebido sempre perguntas de pessoas que comparecem, de companheiros, são questões interessantes, por isso que nós estamos fazendo esse programa especial. Então, é extremamente importante que se estabeleça o paradigma da doutrina espírita, demonstrando que a vida verdadeira é a vida espiritual, de que nós nos encontramos na Terra de passagem, simplesmente. Ou, como diz Emmanuel, nós chegamos aqui sem nada e sozinhos. Partiremos sem levar nada e também sozinhos. Ninguém morre pela gente ou com a gente. Então,
A verdadeira vida é a vida espiritual. O sono é o momento de retorno e revivência com a vida, na vida espiritual. Porque se nós passássemos a vida inteira sem dormir, primeiro que nós morreríamos. Não existe vida sem sono. Porque o sono faz parte do instinto animal do homem vivo, ou de qualquer animal vivo. Todos os animais dormem, porque o instinto ele se compõe de 4 itens apenas. E esses 4 itens determinam 2 condições: a manutenção da vida na Terra e a reprodução, a perpetuação da vida na Terra. Então o instinto ele demanda o sono, em primeiro lugar, a fome, a agressividade, ou seja, a defesa, e a sexualidade. Só isso que ele faz. Então, é básico para a vida no homem, na Terra, o sono. Já em relação à espiritualidade, ele tem que retornar à pátria espiritual para manter uma meia vida na Terra e uma meia vida na espiritualidade. E por que isso é importante? Porque ele não conseguiria viver na Terra sem recordar-se da espiritualidade, em primeiro lugar. Em segundo, se ele vivesse uma vida toda na Terra, já vivendo um pouco na Terra, um pouco na espiritualidade, ele já troca o parâmetro, tomando a vida na Terra como se fosse a realidade, e a vida espiritual como se fosse secundária. E dedica-se à vida na Terra como se fosse tudo que ele tem. Imagina se ele ficasse a vida inteira aqui, ao retornar para a pátria espiritual, ele levaria um choque de transição imenso. Como acontece com o choque biológico? Esse retorno à pátria espiritual significa a morte dele, no momento da desencarnação definitiva, porque o sono, pelo que você está dizendo, é como se nós morrêssemos todos os dias. Assim fala o livro dos Espíritos. Então, ele realmente passa a vivenciar e adapta-se aos poucos, mantendo a vida na Terra e na espiritualidade, adaptando com a vida que ele vai retornar após a morte, após o desencarne. A gente, durante o sono, então, nos desligamos, né, mantendo um laço ainda, nos ligando ao corpo físico, e nós, na espiritualidade, nos encontramos em contato com quem? Quem são os outros espíritos com quem nós nos encontramos? O fato de estarmos encarnados traz uma condição que, quando a gente entra em sono, não significa que a gente recupera a totalidade da liberdade como espírito que tinha. Nós continuamos com as nossas atenções focadas ou atraídas pelas necessidades da encarnação que se iniciou. Então é sempre o interesse do indivíduo que prevalece quando ele se distancia. Ainda mais porque ele, saindo do corpo, ele fica descompromissado com algumas responsabilidades inerentes à sua condição de encarnado. E ele tem mais liberdade. E, tendo mais liberdade, ele dá vazão às suas próprias necessidades íntimas, interiores. Tanto é que no início da evolução desta fase em que se atravessa, em que a animalidade foi ficando distante, no início a gente fica mais preso ao próprio corpo. E a gente é como se fosse um recolhimento, diz André Luiz, é como se o indivíduo se recolhesse, como todo animal, à sua própria toca ou ao seu próprio ninho.